criação no coração, trazendo paz e redenção. Nos braços do Pai eu vou descansar e em seu amor me transformar. No altar do amor eu quero estar, seguindo sempre a sua voz. Muito bem, Deus abençoe a todos. Nenhum dia sem Bíblia é o nosso lema desse ano. Seguimos aqui na nossa leitura de hoje, capítulo 27 e 28 de Gênesis e Mateus, capítulo 7, do versículo 1 ao 17. Diz assim: Isaque abençoa a Jacó. Tendo Isaque envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. E ele respondeu: Estou aqui, meu pai. Disse-lhe Isaque: Já estou velho e não sei o dia de amanhã, e nem o da minha morte. Pegue agora suas armas, o arco e a aljava, é onde guardava, né? A aljava é onde guarda as flechas. Pegue agora e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu a coma e abençoe antes de eu morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaque dizia a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse a seu filho Jacó: Ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú: Traga-me alguma caça e prepara-me aquela comida saborosa para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos para que eu prepare uma comida saborosa para o seu pai, como ele aprecia então. Leve-a então a seu pai para que ele a coma e abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Mas o meu irmão Esaú é homem peludo e eu tenho a pele lisa. E seu pai se meu pai me apalpar, vai parecer que estou tentando enganá-lo. Olha só, aqui quebra toda a condição de entendimento que muitos dizem que Jacó era um enganador, trapaceiro. Não, a falta do discernimento e orientação veio de quem estava ao redor dele. Aí entra uma lição entre tantas, né? Para nós temos que ter muito cuidado a quem nós damos ouvidos, a quem nós temos acatado direções. E nós, por outro lado, temos que ter muito cuidado com as orientações e direções que tomamos. Em vez de ser na direção de Deus, às vezes tomamos direções no impulso, no interesse, né, no desejo, na vontade. Enfim, aqui tem muitas lições para nós tomarmos muito cuidado e não desalinhar a nossa caminhada com o alinhamento de Deus, né? Então vamos lá. Disse-lhe sua mãe: Caia sobre mim a maldição. Faça apenas o que eu digo. Quer dizer, ela queria vencer a qualquer custo, né? Então não vale a pena, viu, irmãos? Não vale a pena. Vai, traga-os para mim. Então ele foi, apanhou-os e os trouxe a sua mãe, que preparou uma comida saborosa, como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinha em casa, colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. Depois cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do seu pescoço com as peles dos cabritos. E por fim entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Ele se dirigiu ao pai e disse: Meu pai, respondeu ele. Sim, meu filho. Quem é você? Jacó disse a seu pai: Sou Esaú, seu filho mais velho. Aí aqui ele assumiu a mentira da sua mãe e o engano da sua mãe. Então quer dizer, não, mas a culpa foi, aí entra a síndrome de Eva, né? Mas foi a serpente. Mas foi a mulher. Mas foi a Satanás, sei lá. Aí aqui falou: não, a culpa não é minha. Não, nós temos escolhas. Nada e nem ninguém. Ela não obrigou a ele, ela deu sugestão a ele, né? E ele tomou a decisão de acatar o que ela orientou. Assim somos nós, mais uma lição para nós. Sugestão vai vir,
impulsos virão, opiniões virão, mas as decisões serão sempre nossas e as consequências também. Depois, então, ele se dirigiu ao seu pai e respondeu: sim, meu filho, quem é você? Jacó disse: sou eu, Esaú. E aí, olha o que acontece agora aqui. Agora, assente-se e coma do que cacei, para que o Senhor me abençoe. Verso 20. Isaque perguntou a seu filho: como encontrou a caça tão depressa, meu filho? E ele respondeu: o Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Olha, aqui é uma outra lição. Pessoas com seu interesse próprio usando a Deus, em vez de entender que a Deus não se usa, a Deus se consagra para ser usado por ele. E ele respondeu, o Senhor, né? Verso 21. Então Isaque disse a Jacó: chegue mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber se você é realmente meu filho Esaú. Jacó aproximou-se do seu pai Isaque, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não o reconheceu, pois seus braços estavam peludos como os de Esaú. Então o abençoou. Isaque perguntou-lhe outra vez: você é mesmo meu filho Esaú? Aqui nós temos outra lição. É Deus, Ele sempre vai nos dar chance de fazermos o certo. E todas as vezes que Isaque perguntou a ele, era para ele ter então refletido e tomado a decisão correta. Isaque perguntou-lhe outra vez: você é mesmo meu filho Esaú? E ele respondeu: sou. Então ele lhe disse: meu filho, traga-me da sua caça para que eu coma e o abençoe. Jacó a trouxe então e seu pai comeu. Também trouxe vinho e ele bebeu. Então seu pai lhe abençoou e disse: vem cá, meu filho, dê-me um beijo. E ele se aproximou e beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaque o abençoou, dizendo: ah, o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja o Senhor dos seus irmãos, e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que amaldiçoarem, benditos sejam os que abençoarem. Quando Isaque acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. Ele também preparou uma comida saborosa e a trouxe a seu pai e lhe disse: meu pai, levante-se e coma da minha caça, para que o Senhor me dê a sua bênção. Perguntou-lhe seu pai Isaque: quem é você? E ele respondeu: sou Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaque começou a tremer muito e disse: quem então esteve aqui? Quem então apanhou a caça e trouxe para mim comer? Acabei de comê-la antes de você entrar e abençoei. Abençoei e abençoado ele será, porque a bênção não se revoga. A bênção se perde, mas não se revoga. O que é revogar? É retirar, né? Quando Esaú ouviu a palavra de seu pai, deu um forte grito e cheio de amargura e ira, e implorou a seu pai: abençoe-me também a mim, meu pai. Mas ele respondeu: seu irmão chegou astutamente. Aí você pega essa palavra e leva lá para o início de tudo. Satanás era mais astuta, né, do que todas as animarias. Isso quer dizer o quê? Esperta em enganar. Quando nós usamos de engano, seja o mais simples possível, não falamos a palavra que deveria, disfarçamos uma situação, omitimos outra, nós estamos nos associando exatamente com esta astúcia. E aí perdemos o Espírito de Deus ou impedimos que o Espírito de Deus se manifeste a nós e nos tornamos astutos como as serpentes. Quer dizer o quê? Um enganador. Mas ele respondeu, verso 36, disse Esaú: não é com razão que o seu nome é Jacó, já é a segunda vez que ele me engana. Quer dizer, não foi, né? A primeira ele foi esperto, a segunda ele foi astuto. Parece a mesma coisa, mas não é. Primeiro ele fez um negócio, levou uma vantagem. Aí a escolha foi de Esaú. A segunda não. A segunda ele tinha uma escolha e fez a escolha errada. Então perguntou o pai: o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: eu constituí Senhor sobre você e a todos seus parentes tornei servos dele. A ele
Isaac respondeu a Esaú: eu o constituí senhor sobre você e a todos os seus parentes, tornei servos dele, a ele supri de cereal e de vinho, que eu poderia fazer por você, meu filho. Esaú pediu ao pai: meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção, abençoe-me também. Então chorou Esaú em alta voz. Seu pai Isaque respondeu-lhe: sua habitação será longe das terras férteis, diante do orvalho, que desce do alto céu. Você viverá por sua espada e servirá seu irmão, mas, quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o seu jugo. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo: os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. É exatamente o que a gente sempre prega, né? Esaú aqui jurou Jacó de morte. É isso que o inimigo faz conosco. Quando contaram a Rebeca o que seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: Esaú está te consolando com a ideia de matá-lo. Ouça, pois, o que eu lhe digo agora, meu filho. Fuja imediatamente para a casa de meu irmão Labão, em Harã. Fique com ele algum tempo, até que passe esse furor de seu irmão. Quando seu irmão não estiver mais irado contra você e esquecer o que você fez, agora ela tirou dela fora, né? Ela falou assim: você fez, não foi, ele fez porque ela orientou. É assim que Satanás faz. Satanás dá a sugestão, a gente vai, toma a decisão e fica com as consequências. Por isso que nós devemos ter muito cuidado, irmãos, muito cuidado em nos manter firmes na palavra que Deus sempre tem nos dado. Por isso que é importante nos manter alinhado em comunhão com Deus, em oração, leitura, né, atento às mensagens, para que a gente não desalinhe, porque as consequências serão só para quem fizer e não para quem deu a sugestão. Verso 46. Então Rebeca disse a Isaque: estou desgostosa da vida por causa dessas mulheres hititas. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres dessa terra, entre as mulheres hititas, como estas, perderei a razão de viver. Então Isaque chamou a Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou: não se case com nenhuma mulher cananeia. Vá para Padan-Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade deste povo. Que ele dê a você, a seus descendentes, a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então Isaque despediu de Jacó, e este foi a Padan-Arã, a Labão, filho de Arameu Betuel, então irmão de Rebeca, mãe de Jacó e tio de Esaú também. Esaú viu que Isaque havia abençoado Jacó e o havia mandado a Padan-Arã para escolher ali uma mulher, e que ao abençoá-lo, dera-lhe a ordem de não se casar com nenhuma mulher cananeia. Também soube que Jacó obedecera a seu pai e sua mãe e fora para Padan-Arã. Percebendo então Esaú que seu pai Isaque não aprovava as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael e tomou Maalate, irmã de Nabaiote, filha de Ismael, filha de Abraão, além das outras mulheres que tinha. Jacó então partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, e o topo alcançava o céu. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como a pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá, e eu o trarei à volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Aqui Deus tinha uma aliança com Jacó desde o ventre. Lembra que nós lemos lá atrás?
de uma nação nascerá, do ventre nascerá duas nações, uma grande, uma menor, o maior servirá ao menor. Deus já tinha uma promessa. A primogenitura não faria diferença na vida de Jacó, mas aquilo que Deus havia prometido. Então, esta promessa aqui não é porque ele alcançou a primogenitura e a bênção de Abraão, é porque ele tinha a promessa de Deus sobre a vida dele e ele estava, na verdade, atrapalhando o cumprimento que Deus tinha sobre a vida dele. É um cuidado que nós temos que ter. Cada um de nós temos uma bênção, uma porção, e Deus nos abençoou com toda sorte de bênção. O problema é que muitas das vezes nós não temos a paciência, a espiritualidade, a sobriedade, a honestidade conosco mesmo, de nos envolvermos com Deus para que esta promessa se cumpra. E a gente começa a dar jeitos na caminhada para a gente alcançar alguma bênção. E não é o propósito de Deus. Você tem uma bênção, eu tenho uma bênção, e para que essa bênção se cumpra, nós temos que apenas crescer, desenvolver, aprender e permanecer, dando ouvidos à palavra que Deus tem nos prometido desde o ventre de cada um dos nossos nascimentos. Cada um de nós temos uma bênção e ela há de se cumprir, se nós não nos atrapalharmos, porque só nós podemos nos atrapalharmos. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo e deu o nome de Betel. Aquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres certamente te darei o dízimo. O dízimo aqui não é questão de dinheiro, questão de aliança, de fé, porque Deus tinha uma aliança com Jacó, mas Jacó não tinha uma aliança com Deus. Então o dízimo aqui simboliza aliança, entrega, dependência, né? Dar a Deus a sua vida em aliança por tudo que fizer na terra, em reconhecimento, porque o dízimo nada mais nada menos é você devolver a Deus a parte dele da sua vida, né? E aí pode ser financeiro, tempo, em todas as áreas. O que nós estamos fazendo aqui é dizimar nosso tempo com Deus em leitura bíblica, né? Mateus capítulo 8, do verso 1 ao 17. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Um leproso aproximou-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode me purificar. Jesus então estendeu a mão, o tocou e disse: quero, seja purificado imediatamente. Ele foi purificado então da lepra. Em seguida Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Aqui nós estamos um relato rápido. Primeiro, Deus quer sempre nos abençoar, mais Ele quer do que nós desejamos ser. E segundo, Ele não veio anular a lei que existia aqui, Ele veio cumpri-la. Por isso que, apesar de ser Jesus, Ele estava cumprindo todo. Ele batizou, Ele aprendeu, Ele caminhava debaixo das ordenanças, e quando Ele curou, Ele falou: vai lá e cumpre o que está escrito na lei. Então, o Antigo Testamento e o Novo, um não abole o outro, um não anula o outro. Eu costumo dizer que o Novo é o Antigo explicado e cumprido. O Antigo é a promessa e o Novo o cumprimento dela. Os dois são um só. O centurião demonstra fé. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e terrivelmente sofrendo. Ou tem tradução que vai dizer em sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber de ti debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados debaixo do meu comando. Digo a um: vá, e ele vai. Digo a outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. E eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente,
e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora das trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Por que Jesus falou isso? Porque, apesar de muitos estarem do lado dele, não tinham a fé que esse moço tinha, de reconhecer a sua autoridade, de reconhecer a dependência, de reconhecer seu estado pecador, né? Esse moço aqui estava se convertido. Ele reconheceu o seu estado, confessou ele e reconheceu a soberania de Jesus. É uma conversão. E, acima de tudo, fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou e ela se levantou e começou a servi-lo. Aqui temos lições. Quando recebemos ou temos a consciência de que Deus tem feito ou está fazendo algo por nós, o que daremos ao Senhor? A nossa servidão. E não somente usufruir da bênção e meter o pé. Tem gente que quando está desempregado está na igreja, mas arruma um emprego, ele só vai na igreja e ainda diz: estou sem tempo. E assim tantas coisas. É um exemplo bobo, mas quando Deus nos abençoa, seja grato e vá servi-lo, porque a sua servidão se transformará num testemunho para alcançar outras pessoas. Ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías: e ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Aqui exatamente fundamenta o que eu acabei de falar, né? O novo é o antigo cumprido, né? E para finalizar, o exemplo que eu dei em cima, não é só a questão de trabalho, não. Claro que tem trabalhos que não dá tempo da gente ir na igreja, estudos, compromisso, várias coisas. Mas o que nós não podemos é nos acomodar nisso, porque se nós não tivermos a consciência da precisão de estarmos na presença de Deus, em oração, congregando, alinhando, cumprindo o nosso sacerdócio, porque o sacerdócio é isso, é aquele que se achega à presença de Deus. Então nós não vamos agradar a Deus, nós vamos só usufruir de Deus, mas não vamos servir a Deus. Que Deus abençoe sua vida e fale mais ao seu coração. Tchau, gente, até amanhã.